filme mais violento, visceral e perturbador de toda a franquia de Evil Dead não for aquele banho de sangue de 2013 e nem os corredores claustrofóbicos de Evil Dead Rise. E se o verdadeiro pesadelo estiver escondido no passado, gravado em uma película antiga de 1972, antes mesmo do Ash Williams colocar os pés naquela cabana maldita. O que pouca gente percebeu é que o produtor, o Rob Tapert, acabou de soltar algumas pistas que mudam completamente o rumo do universo Deadites. A gente está prestes a testemunhar uma duplicação de lançamentos na franquia, mas é o misterioso projeto de Evil Dead Rise que está deixando o comitê de censura americano de cabelo em pé. Um filme projetado para parecer uma produção perdida dos anos 70, misturando hormônios da juventude com a maior batalha de classificação indicativa que a franquia já enfrentou desde o clássico original de 1981. E aí galera, eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai abrir as páginas desse livro de sangue para entender por que Evil Dead Rise promete quebrar as barreiras que o cinema do horror moderno tinha medo de fazer até então. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Então, bora pro vídeo. A franquia Evil Dead nunca foi de brincar em serviço. Em 2013, o remake usou sangue falso até as paredes chorarem. Em Evil Dead Rise, foram mais de 6.500 litros de sangue falso inundando a tela. A barra está incrivelmente alta aqui, e agora o estúdio decidiu entregar não apenas um, mas 2 capítulos independentes. O primeiro é Evil Dead Burn, dirigido pelo Sebastian Vanetech, com lançamento para 9 de julho agora, em 2026, e esse já nasceu violento, com relatos de bastidores dizendo que o diretor teve que cortar cenas na edição porque ela simplesmente ultrapassava o limite aceitável de uma classificação boa para o público poder assistir no cinema. Mas o nosso foco aqui hoje é o que vem depois, Evil Dead Rise, escrito e dirigido pelo Francis Gallup, com a estreia cravada para 7 de abril de 2028. As filmagens terminaram recentemente na Nova Zelândia entre fevereiro e maio de 2026 e os detalhes que vazaram trazem um verdadeiro enigma aqui para esse vídeo. O filme se passa em 1972, ele é meio que uma prequel absoluta de toda a franquia. E tem também a questão de misturar elementos de transição, de juventude, o famoso coming of age, que o produtor chamou de brincadeiras sexuais, e também ele foi filmado para parecer uma fita analógica, então será mesmo que vai ter um pulo temporal? Se vai passar em 1972 e depois vai ir mais para frente? Até então eu não vi detalhes sobre isso, eu não vi pessoas comentando sobre isso, eu pesquisei, mas se vocês souberem alguma coisa, vocês já comentem aqui, já falam o que vocês sabem, às vezes vocês estão sabendo de alguma coisa a mais que eu, pode comentar aí. E a grande questão aqui, e que queima a mente de qualquer fã carteirinha, é como a história de amadurecimento juvenil, ambientada nos anos 70 e focada em suspense psicológico, pode desencadear a maior guerra de censura da história recente da franquia. Será que a gente está olhando para um filme mais sangrento de todos os tempos? Ou a violência aqui é uma natureza muito mais sombria e cruel? E é aqui onde a mente de quem curte cinema brilha com certeza. Rob Tapert deixou claro que Burn e Wrath são projetos completamente diferentes por conta de quem está comandando. Enquanto o Vanetech faz um terror de pânico físico, claustrofóbico e frenético, o Francis trabalha em banho-maria. A estreia do Gallup nos longas, como The Last Stop in Yuma Country, provou que ele domina o enquadramento estático, a tensão silenciosa que frita o cérebro do espectador e, de repente, uma explosão súbita de violência brutal acontece. O próprio Sam Raimi elogiou o Gallup principalmente por essa capacidade de segurar o público pelo pescoço antes de acontecer tudo de uma vez. E é uma linguagem de câmera que muitos estão comparando com Tarantino, que é deixar os personagens sentarem no desconforto, atrasar a tensão e fazer o silêncio doer de fato. E quando o sangue espirrar, o impacto não vai ser apenas visual, vai ser um choque físico na espinha de quem está assistindo. Mas o verdadeiro trunfo de Wrath está na textura. O diretor e a equipe de fotografia está recriando a estética analógica, com uma película para fazer a questão de saturação quente, contraste profundo e o grão fotográfico mais fino. Então, ao invés de tons frios e azulados e da imagem digital
perfeitamente limpa do cinema moderno, Wrath vai parecer um rolo de filme de 1970, esquecido e deteriorado em um cofre antigo. E essa paleta de cores analógicas aconchegantes e nostálgicas serve como uma armadilha perfeita. O mundo parece quente e seguro, até que os Deadites rasgam a pele dos personagens e o vermelho sangue contrasta de forma mais chamativa com o grão da imagem. E agora, onde entra a questão dos hormônios e as brincadeiras sexuais que o produtor citou? A atmosfera de 1972 coloca a gente no epicentro da revolução comportamental jovem, porque teve muitos filmes que mostravam isso, principalmente filmes de terror de época. Ao colocar os elementos de amadurecimento e rebeldia juvenil, o Gallup tá fazendo a gente lembrar de muitos clássicos com isso. Não significa necessariamente nudez explícita, gratuita, mas sim a destruição violenta da inocência, a transição para a vida adulta sendo interrompida de forma mais traumática possível, com os livros dos mortos ditando as regras do jogo. Harry Taper deu uma declaração pesadíssima. Ele acredita que Evil Dead Wrath vai enfrentar a batalha mais difícil do órgão de classificação indicativa americano desde o filme original de 1981, e isso justifica a ansiedade de muitos fãs. Gente, para e pensa no peso dessa afirmação toda. O filme de 1981 foi banido em vários países, rotulado como um vídeo nasty, acho que é assim que fala, no Reino Unido, e teve que ser lançado sem classificação nos cinemas americanos porque a violência gráfica, a mutilação corporal e o abuso demoníaco eram insanos para a época. Se o produtor está dizendo que o filme de 2028 corre risco de sofrer cortes severos ou receber uma temida classificação altíssima, proibido para menores de 17 anos, a coisa é séria aqui. A chave para entender esse nível de agressividade está na estrutura do elenco, porque a gente tem nomes de peso do terror moderno, como o Zac Gilford, o queridinho de produções aí de terror, como A Missa da Meia-Noite, a Charlotte Hope, da Freira, a Jessica McNamee, do Mortal Kombat. O retorno da Alyssa de Evil Dead Rise pode acontecer, mas até então eu não vi o nome dela lá. Eu cheguei a pesquisar na internet e tal, o elenco oficial, e até então o nome dela não aparece lá. Mas a gente deixa aberto aqui para que talvez mais pra frente com o filme de fato oficialmente. Ao contrário da trilogia original, que tinha a figura intocável e cômica do Ash Williams, aqui a gente tem um elenco de conjunto. Ninguém tá seguro e não existe um herói com uma motosserra para salvar o dia no último minuto. Sendo ambientado em 1972, o filme quebra a mitologia tradicional da cabana. Isso significa que a gente pode ver surtos dos Deadites em lugares públicos, possessões em várias pessoas ou experimentos iniciais com o Necronomicon que deram terrivelmente errado antes mesmo dos arqueólogos documentarem um livro. A violência de Wrath promete ser psicológica e corporal no nível máximo. Quando você mistura o estilo cirúrgico e tático do Gallup, que faz cada corte de uma faca, ou a mutilação devido ao suspense prolongado com a crueza visual dos anos 70, o resultado é um desconforto que com certeza vai gerar muitos cortes. E o veredito é claro, a franquia Evil Dead está expandindo o seu território de um jeito genial, querendo ou não, gente. Em vez de repetirem a mesma fórmula da cabana isolada, ou tentarem apenas superar a quantidade de baldes de sangue jogados na tela, os produtores entenderam que o horror vive da diversidade dos seus diretores. Se Evil Dead Bunny vai entregar pra gente um banho de sangue caótico e punitivo agora em julho de 2026, Evil Dead Wrath vai jogar com a nossa mente em 2028. E ele vai usar a nostalgia visual, a crueza dos anos 70 e o ritmo angustiante para provar que o mal que habita o Livro dos Mortos é atemporal e implacável. A gente não sabe ainda se ele vai quebrar o recorde matemático de litro de sangue, mas a agressividade da sua atmosfera já garantiu um lugar com um dos projetos mais audaciosos e perigosos da década. E vocês, acham que esse visual retrô de 1972 vai deixar o filme mais assustador? Ou vocês preferem o terror moderno e urbano que a gente viu nos últimos capítulos? Me conta aqui, conta a teoria de vocês aqui embaixo, alguma novidade que vocês já sabem, já comenta aí. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui pra vocês. Não esquecem, tô de olho em vocês. Deixa aquele like, um comentário, seja um emoji, um oi,
tudo ajuda aqui no canal, gente. Toda ajuda é bem-vinda aqui de vocês. E não sai daí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.